Olá, galera, sejam todos bem-vindos à nossa revisão de conteúdo para a avaliação bimestral de filosofia, que excepcionalmente ocorrerá nesta semana junto com as ciências da natureza, ok? O assunto da nossa revisão é o mesmo que vocês viram na mensal. O assunto entra os pré-socráticos, no caso os sofistas, adentramos também no método socrático e vamos falar também de Platão e o mundo das ideias. A diferença é que as questões que vocês irão ver são questões parecidas, não serão as mesmas questões, mas serão questões similares, ok? Por isso prestem bastante atenção, se liguem no vídeo, assistam o vídeo total, para vocês assim conseguirem compreender. Deixarei também disponível o slide para que vocês possam dar uma olhadinha caso tenham alguma dúvida, ok? Sem mais delongas, vamos para a nossa revisão. A filosofia pré-socrática, no caso, agora vamos entrar nos sofistas. Lembrando que a filosofia pré-socrática, ela carrega em 3 períodos: pré-socrática e pós-socrática. Pré-socrática, socrática e pós-socrática. A filosofia pré-socrática é aquela filosofia que se refere aos primeiros filósofos, chamados filósofos da natureza, né? Que era como Tales, Anaximandro, Heráclito, que tentavam buscar a origem do universo, tentavam compreender, né? Porém, existia um outro grupo, outra categoria que vocês conhecem muito bem, que é os sofistas. E esses não estavam preocupados com a origem do universo, como foi que o mundo surgiu, mas a sua preocupação, o seu foco, na verdade, era o homem e suas potencialidades. Ícaro, como assim o homem e suas potencialidades? A capacidade do homem mudar um discurso, a capacidade do homem mudar o rumo de uma história, a capacidade do homem construir e desconstruir as coisas. Em outras palavras, a capacidade do homem argumentar, né? Esse lado de argumentar, que eles vão criar a chamada retórica, que é a arte de bem falar, né? E essa arte de bem falar, ela não está ligada essencialmente em falar a verdade, mas sim em convencer. Ícaro, convencer, sim. Por isso mesmo que eles vão ser criticados por Sócrates e seus discípulos, que acham absurdo o fato deles não se preocuparem com a verdade, mas simplesmente tentar convencer a qualquer custo, né? Lembrando que eles eram professores que andavam de lugar por lugar, né? Vendiam conhecimento, mais um motivo para Sócrates criticá-los, porque eles vendiam conhecimento. E eles eram contratados pelos poderosos para ensinar seus filhos em uma profissão que hoje para nós é motivo de vergonha, mas naquela época era considerada algo de respaldo, algo de respeito, que era a política, a arte de bem falar, a arte de convencer, certo? Tivemos vários sofistas, mas vamos dar destaque, a filosofia dá destaque para 2, tem vários, não me engano, viu? Não é somente esses 2, mas a filosofia dá destaque para esses 2 pela seguinte questão: porque ambos se destacam com discursos e obras que melhor se aproximam e tentam convencer e falar do papel deles, certo? Uma coisa bem interessante que a gente deve compreender e tirar o chapéu para eles é que, graças aos sofistas, apesar deles terem sido criticados, terem sido considerados homens sem valores, porque ele não acreditava na verdade absoluta, enfim. Mas uma coisa que os sofistas têm para ensinar, ou têm para o legado deles que eles deixaram para nós, é a capacidade de que tudo a gente pode mudar. A gente não nasceu com algo destinado. Não existe o destino, essa ideia de destino. Quem faz o seu destino é você mesmo, né? Eu posso muito bem acreditar numa coisa, mas amanhã muito bem eu posso mudar meu pensamento. Por que não? Os sofistas eles falavam isso, que tudo depende. Inclusive é esse primeiro aqui que diz Protágoras, né? Tudo é relativo. Tudo pode ser verdadeiro, dependendo apenas da qualidade da argumentação. Como assim, Ícaro? A verdade é uma mentira bem contada, segundo ele, né? A partir do momento que alguém consegue derrubá-la ela com outro assunto, outro argumento. Então, a partir do momento que eu consigo derrubar aquele antigo argumento, colocando outro argumento, o meu argumento passa a ser verdadeiro e o anterior passa a ser falso.
Isso vai ficar até quando? Até alguém conseguir derrubá-lo com outro argumento. Era assim que ele acreditava. Tudo é relativo, ou seja, tudo depende de quem fala e de quem ouve, certo? O outro, Gorgias, ele vai se destacar no ramo do sofismo. Ele vai se destacar pelo fato do caráter, da emoção, o caráter de apelar. É aquele antigo famoso ditado: quem não chora não mama. É aquele discurso onde você tenta comover, você tenta chamar a atenção da pessoa para outro modo. Você falou e a pessoa não conseguiu, a pessoa não acredita, então eu vou tentar tocar essa pessoa de algum jeito, eu vou apelar para a emoção. Era o que Gorgias fazia, né? Inclusive, é uma característica usada muito pelos advogados, inclusive na carreira de advogado existe a disciplina do sofisma, que ensina justamente táticas, técnicas de como conseguir manipular, como conseguir reverter um discurso, como conseguir convencer, né? É uma característica dos sofistas, certo? Bom, saímos do sofista, chegamos agora no período socrático, né? O período de Sócrates, considerado pela filosofia, como você já sabe, o pai dela, né? Ícaro, por que ele recebeu esse título? Só para lembrar. Bom, porque Sócrates, ele, diferentemente dos filósofos pré-socráticos que vieram antes dele, os filósofos da natureza, Sócrates ele inaugura uma ideia, uma maneira diferente agora de pensar. Ele tenta entender como viemos parar aqui e qual o sentido de estarmos aqui. Os primeiros filósofos não se preocupavam com isso, eles queriam saber como foi que o mundo originou, o universo originou. E Sócrates ele tenta entender qual o sentido de estarmos aqui, qual o sentido de vivermos, né? Por que pensamos, enfim. São essas características que aparentemente parecem uma coisa estúpida e sem sentido, mas passa a fazer todo sentido quando o oráculo de Delfo, naquela época, que era um vidente, né? É como as pessoas consultavam para saber o futuro, vai apontar quando alguém pergunta quem é o homem o ser mais inteligente de toda a Grécia, e o oráculo de Delfos diz que a pessoa mais inteligente ou o ser mais inteligente era Sócrates. Mas por que Sócrates? Porque Sócrates, ele, apesar de ser muito sábio, ele nunca se considerava sábio, né? Ele sempre se considerava um aprendiz. É daquela famosa frase que vai fazer dele o pai da filosofia, uma frase até meio estúpida, simples, mas que vai fazer dele o grande sábio. Só sei que nada sei, né? Ao dizer essa frase, ele coloca-se na posição de humildade, de dizer que por mais que ele saiba das coisas, não é o suficiente. Sempre tem algo a aprender, sempre tem algo novo para ver, né? E quando Sócrates faz isso, ele cria métodos, né? Ele cria os chamados dois métodos, que é o que a gente vai falar hoje: a ironia e a maiêutica. A ironia, a gente tem aquele termo de ser a pessoa irônica. O que é uma pessoa irônica? É uma pessoa que é meio debochada. Sócrates era meio debochado, mas ele não era aquela pessoa debochada de humilhar as pessoas, de sentir prazer em humilhar as pessoas. Pelo contrário, o deboche dele, né, a ironia que o Sócrates usa, é uma ironia construtiva, que faz o indivíduo reconhecer que ele não sabe das coisas, mas que a partir dali ele pode começar a construir o conhecimento dele. Olha o que diz aqui, ó. Ironia, termo grego que significa perguntar fingindo ignorar. Diante do oponente que se diz conhecedor de determinado assunto, Sócrates afirma inicialmente nada saber, e com hábeis pergunta, ele desmonta as certezas do oponente. Ele começa, ele é que nem aquela criança um pouco chata que pergunta tudo, mas por quê? A pessoa vai lá e responde, mas por quê? Será que não podia ser assim? A pessoa começa a ter um momento que a galera não aguenta e diz, olha, tá bom, chega, já deu. E a pessoa, ele coloca a pessoa contra a parede, que a pessoa acaba reconhecendo que ela não sabe das coisas. Por mais que ela seja detentora de todo saber, daquele conhecimento específico. Quando a pessoa reconhece que ela não sabe das coisas, Sócrates inaugura o outro conhecimento, que é a chamada maiêutica.
esse termo maiêutica, ele deu uma homenagem à mãe dele, que era parteira, né? E ele usa essa simplificação para dizer, assim como a mãe dele ajuda, né, as mães a trazer a vida, né, a luz ao mundo, né, uma vida ao mundo, ele ajuda também as pessoas a luz do conhecimento, né, a sair da ignorância, a reconhecer que ela, por mais que ela seja poderosa, por mais que ela seja estudiosa, especialista, ainda tem que aprender, né, ainda sempre tem algo a aprender. É o que ele diz aqui, ó. A maiêutica é um termo grego que significa parto em homenagem à sua mãe, que era parteira. E Sócrates usa essa metáfora de dar à luz ao termo novas ideias. Uma característica dos diálogos de Sócrates é que eles são chamados de aporéticos, é aquilo que eu falei agora há pouco, né? É o diálogo que não tem continuidade, porque o oponente se retira ou não avança na discussão. Sócrates perguntava tanto que a pessoa chegava e dizia, tá bom, chega, eu não quero, eu não continuo mais, eu não continuo, não aguento mais, né? A pessoa, mas não é porque Sócrates era chato, é porque a pessoa acabava não tendo mais argumentos, não tem, certo? É por isso que ele era debochado, mas ele não fazia isso como forma de humilhar, pelo contrário, ele fazia como forma da pessoa reconhecer que ela não sabe das coisas e que a partir daí ela pode construir seu próprio conhecimento, certo? Sócrates tinha vários discípulos. Uma curiosidade dele é que ele nunca deixou nada escrito. O que a gente sabe dele é através dos discípulos Xenofonte e Platão, que é o que a gente vai falar agora, né? Platão é um dos principais discípulos de Sócrates e vai ficar famoso com a chamada teoria das ideias, né? Uma teoria que ele cria que vai repercutir pela história de uma tal maneira que ela vai influenciar até no cristianismo, certo? A teoria das ideias é iniciada com a mais famosa metáfora da filosofia, a alegoria da caverna, ou também chamado o mito da caverna, citado no livro 7 de A República, né? Platão fez várias obras, né, onde ele coloca seu mestre como o principal protagonista e onde usa os principais argumentos, né? E no livro chamado A República, que é um livro voltado para a política, ele usa a alegoria da caverna, ou também chamado o mito da caverna, para tentar explicar as fases de conhecimento que o homem tem, certo? A alegoria da caverna representa as etapas da educação de um filósofo ao sair do mundo das sombras, das aparências, para alcançar o conhecimento verdadeiro. Após essa experiência, ele retorna à caverna para orientar os demais e assumir o governo da cidade. Ícaro, como assim? Segundo Platão, todos nós começamos numa caverna, no fundo de uma caverna, como esses homens aqui na imagem, que estão acorrentados. Essa ideia de acorrentar seria a nossa ignorância, né? Passamos a contemplar as sombras projetadas na parede. Essas sombras projetadas na parede é provocada por alguém, ou seja, alguém que sabe da verdade está escondendo da gente. E essas pessoas tentando enganar, ludibriar, né, enganar a gente, convencer de que a gente está vendo, as sombras que estamos vendo são verdadeiras, são reais. Mas, segundo Platão, aquilo é uma forma de enganar. Só que Platão diz que sempre tem aquela pessoa que é curiosa, aquela pessoa que gosta de investigar, e a filosofia é baseada nisso, nas pessoas que são curiosas, que são enxeridas, que não acreditam logo de cara em tudo que vê. E sempre tem um que resolve sair. Esse, quando resolve sair da caverna, resolve se libertar, ele explora a caverna e descobre a saída. À primeira vista, a luz do sol dói na vista, dói, né? E ele usa essa luz, a luz do sol, a claridade do sol é representada como a verdade. A verdade dói, a verdade incomoda, a verdade machuca, mas logo você se acostuma com ela. Então, quando ele sai da caverna, ele descobre a realidade, o mundo real, de fato, né? E ele consegue perceber que ele estava vivendo uma ilusão, ele estava vivendo uma mentira. E o que ele faz? Bom, quando ele descobre que ele estava vivendo uma mentira e que onde ele está agora ele está conseguindo ter mais clareza, né, a verdade das coisas, ele volta para a caverna para tentar orientar os outros
para tentar fazer com que os outros se libertem dessas sombras que acredita ser verdade, que são ilusões, que são as aparências, né? E tentam convencer eles de que eles estão sendo enganados. Mas o que acontece? Ele é taxado por louco. É a mesma coisa que acontece com as pessoas famosas da história. Albert Einstein, Isaac Newton, todos eles aí foram considerados loucos na sua época, né? Por pensar diferente, por não agir como as pessoas da padrãozinho, as pessoas normais da época. Todos eles pensavam diferente e tinham ideias diferentes, sendo taxados de louco. Tempo depois, né, que eles foram considerados verdadeiro, o que ele estava falando era verdade. Mas veja bem, geralmente quem se arrisca nas coisas, quem tenta pensar diferente, é visto como esquisitão, como louco, né? Como uma pessoa antissocial, né? E Sócrates e Platão tenta mostrar no mundo das ideias, no mito da caverna, ele tenta mostrar isso, né? O quanto é arriscado, né? Mas também vale a pena você pensar diferente e você buscar a verdade e você não ser um João ou uma Maria vai com as outras, certo? Quando ele faz isso, ele cria a chamada teoria das ideias. Ícaro, o que seria essa teoria das ideias? Segundo ele, existe dois tipos de mundo: o mundo das aparências, né, que é o mundo dos sentidos. Os sentidos podem nos enganar, e o mundo inteligível. Esse mundo inteligível é um mundo invisível a olho nu, né, da gente. Segundo ele, é um mundo paralelo à Terra. Só que esse mundo paralelo à Terra é uma coisa bem louca. É um mundo que tudo que tem aqui, tudo que nós criamos, tudo que nós pensamos em fazer, já existe lá. É por isso que Platão diz que conhecer nunca é aprender algo, mas conhecer é lembrar. Como assim? Lembrar de algo que já viveu. Platão acreditava em reencarnação. Platão acreditava que a gente voltava várias vezes, né? Poderiam voltar várias vezes. Ele acreditava nessa teoria da reminiscência, que ele queria chamar da teoria da reminiscência, a teoria da reencarnação, certo? O nosso espírito, a nossa matéria, o nosso corpo se decompõe, acaba, mas o nosso espírito é imortal. Quando morremos, vamos lá para o mundo inteligível, né? Esperando só um novo corpo. Depois, quando esse corpo está pronto, reencarnamos, segundo Platão, e aí criamos. Na verdade, essa ideia de criar, inventar, na verdade, é lembranças, né? É por isso que ele diz que a gente tem aquele chamado déjà vu, aquela sensação estranha de você já ter pisado, já ter estado naquele lugar antes, né? Aquela sensação estranha. Ele diz que essa sensação estranha são lembranças de outra vida lá, certo? Bom, gente, tudo isso que eu falei a vocês, vocês já viram na nossa aula parcial, sobre a revisão da prova parcial, mas não custa lembrar a vocês e ficar sempre tocando nesse assunto, para que vocês consigam ficar cada vez mais expert na disciplina, certo? Lembrando que a nota mais baixa que eu vou querer vai ser um 9, tá bom? Pode ser um 8, mas menos que isso não, tá bom? Nos vemos na próxima avaliação e nos vemos na nossa próxima aula.